Olá a todos. Nesse vídeo eu queria fazer mais um react, né? Hoje eu queria fazer sobre inteligência artificial, né? Que é um tópico que tem a ver com a minha formação, né? É um tópico que tem a ver com, ou seja, a minha base. E hoje eu gostaria de falar, né? Gostaria de falar exatamente sobre isso. Esse é um debate que assemelha aqueles tipos de debates que são de confronto, né? Geralmente é um grupo versus outro grupo, né? E isso aqui vai ser inteligência artificial versus humanos, né? Como nós vamos discutir, a minha crítica geral é que eu não sei como que selecionaram essas pessoas, não sei qual foi o critério de seleção, mas todas as pessoas pareciam ser uma espécie de contra-inteligência artificial, né? Ficou um debate meio bizarro, na minha opinião. Assim, ficou educativo, mas bizarro, porque, primeiro, eu acho que não faz sentido você confrontar a inteligência artificial, porque seria como se confrontar o empregado de uma empresa pela empresa, né? Correto é você confrontar a administração da empresa, não o empregado. Acho que o debate ficaria mais legal se fosse um especialista em inteligência artificial versus as pessoas. Se fosse um humano que estivesse respondendo ali, acho que seria muito melhor, porque a inteligência artificial não tem controle sobre o que ela faz, ela não tem controle sobre os atos, né? E tem informações que ela não tem, sabe? Apesar de que o ChatGPT ele é incrivelmente transparente, né? Comparado com, eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a usar, ele é muito transparente. Mas ainda assim é inteligência artificial. É, no geral, eu vi um medo coletivo, né? Um medo artificial, é uma coisa assim. Eu acho que isso vem de duas fontes, né? A primeira fonte é que a sociedade brasileira não sabe lidar com o artificial, né? Quando eu ouço notícias, por exemplo, a escola proíbe chat GPT, né? Escola proíbe smartphone. Então você vê que a escola que deveria educar os jovens, ela se omite, né? Ou seja, o sistema educacional que deveriam preparar essas pessoas se omite, né? O Estado não cria nenhum programa de preparação da população, né? O máximo que se teria era dentro da escola, né? O máximo seria as escolas, né? E as escolas se omitem, né? Que ao invés de elas encararem de frente o problema, elas proíbem, né? Já vi várias pessoas proíbem. A escola, vamos dizer assim, a posição da escola, que é o sistema educacional, é proibir, né? Ah, vamos proibir, né? Que eu ouço direto essas coisas, né? Então, proibir. Mas aí no final você deixa as pessoas despreparadas, né? E alguns países, como eu já ouvi casos da Inglaterra, que estão preparando a população mais adulta até para lidar com o artificial. No caso do Brasil, você vê uma coisa assim, binária, né? Cada um se vira, né? A gente vai proibir, pronto. Não vou, o governo não tem nenhum plano nacional de artificial, nem de treinamento da população, nem de preparar o mercado de trabalho, que é cada um por si, né? Quem tiver condições de fazer um curso de pós ou aprender, aprende. O resto se vira, né? O que é mais um exemplo do Estado brasileiro se omitindo em questões importantes, né? Então você vê claramente o medo coletivo, e esse medo coletivo ele é reforçado pela mídia, né? Você vai no YouTube, o que mais você tem é pessoas falando que a artificial vai roubar seu trabalho, a artificial vai aí os artigos que você vê publicado, mesmo em inglês, eles têm um tom alarmista, né? E aqui que ficou claro no debate é duas coisas, né? Primeiro, que eles são todos, em geral, com raríssimas exceções, pessoas que têm medo da inteligência artificial, o que já é extremamente bizarro, né? Que num debate deveria ter um pouco mais de, um pouco mais de riqueza, né? Muito pouca riqueza. A maioria são pessoas que claramente têm medo da inteligência artificial. Segundo, as pessoas estavam atacando o espantalho, né? O que é um espantalho? É uma versão simplificada de um assunto, né? No caso, eles estão atacando a inteligência artificial, a inteligência artificial geral, geral, genérica, né? Que seria a AID, né? Que seria uma, uma inteligência artificial que seria capaz de resolver problemas que humanos resolvem, né? Então eles estão atacando, eles estão usando uma inteligência artificial que é uma inteligência artificial específica, né, focada, como se ela fosse genérica, mas ela não é genérica, né? Ela assim. Aí as pessoas e também assim, eu acho eu acho que o inteligência artificial ganhou o debate, né? Infelizmente, os humanos perderam o debate.
eles ficavam rindo, né? As pessoas riam, as pessoas acusaram a inteligência artificial de não fazer sentido, mas ela foi mais coerente do que as pessoas. Por quê? Ali também mostra um experimento curioso, né? Que não acho que não foi a intenção do pessoal, mas mostrou uma coisa curiosa. Os humanos entraram em uma espécie de ilusão coletiva, né? Porque todos começaram a dizer que a inteligência artificial estava se contradizendo, mas não estava. Se você assistiu o debate do início ao fim, a inteligência artificial foi coerente do início ao fim, né? O que aconteceu é que as pessoas colocar na cabeça que a inteligência artificial estava se contradizendo, e a inteligência artificial talvez ela não foi tão assertiva, né? Ela deveria ser mais assertiva, mas acho que é porque aqui também vê outra coisa também. Os humanos gostam de apanhar, né? Aquele famoso ditado, né? Você aprendeu apanhando, não ensine batendo, né? As pessoas parece que gostam, né? Elas aprenderam apanhando e quer continuar aprendendo apanhando, né? Você vai nesses fóruns online, como o Stack Overflow, Reddit, né? O Reddit eu sobrevivi um dia, é muita agressividade, né? São sites que são desenhados para você aprender, né? Para você fazer perguntas, mas a agressividade é muito grande nesse site, né? Se você fizer um site, são criados para pergunta e as pessoas são agressivas se você fizer pergunta, são humanos. A IA é extremamente educada, né? E as pessoas parecem que têm problemas com isso, as pessoas querem apanhar, né? Como a IA não bate, né? Que ela é muito educada comparado com os humanos, as pessoas ficam irritadas com isso, né? E as pessoas ficaram rindo, dizendo que a IA estava se contradizendo, a IA não estava se contradizendo, né? Por exemplo, as pessoas insistiam que a IA dizia, por exemplo, que ela era um juiz, né? Um juiz justo. A IA corrigiu inúmeras vezes, ninguém percebeu que a IA estava corrigindo eles. A IA não disse que era um juiz, ela corrigiu. A ideia do juiz, né, que a IA seria um juiz geral, isso é um espantalho coletivo, as pessoas construíram isso, né? E também tem outra coisa também, o ChatGPT, ele é uma IA nova, no sentido de que antes do ChatGPT já havia inúmeras inteligência artificial, né? Muita inteligência artificial. Eram várias, né, que já existiam. Desde você tirar foto com você olhar, você se identificar no smartphone. Aí exige, pelo menos a IA mais avançada, exige há pelo menos 50, 30 anos, 40 anos que já tem esses modelos. O que aconteceu é que o ChatGPT é um modelo de linguagem. Por ser um modelo de linguagem, ele é mais acessível. Mas aqui as pessoas estavam falando com o modelo genérico, né? É um modelo genérico. Por exemplo, a minha IA, né, o meu chat GPT que eu uso, eu peço ele, deixo bem claro com as instruções, você pode colocar, o chat GPT permite que você coloque instruções genéricas, né? Então eu peço no chat GPT de forma genérica, bem clara, que ele me rebata, que ele me contradiza, né? Que ele não fique concordando comigo, né? E funciona, né? Funciona. Só você instruir. Parece que a pessoa que criou, a pessoa que programou esse chat GPT que debateu o pessoal aqui, eles não instruíram, né? Aí as pessoas ficam pedindo, eu quero que o artificial não concorde comigo, eu quero que você não concorde comigo. É, não funciona no sentido de que não funciona bem assim, porque essa instrução tem que ser dada em cima do chatbot, né? Na parte que a gente chama de meta parâmetros, né? Você ficar falando com o chat GPT assim, direto, não concorde comigo, não, isso geralmente não vai funcionar. Especialmente porque Especialmente porque cada conversa que você tem, o chat GPT cria um tom na conversa. Então, se uma conversa sai significar uma péssima conversa, o correto é reiniciar a conversa. Então, aquela conversa, não sei se eles usaram a mesma conversa do início ao fim, mas se for a mesma conversa, ou seja, eu acho que outra coisa também que as pessoas não perceberam que o chatbot que estão usando ali, pelo que eu pude ver pela telinha, é o ChatGPT genérico, né, que você usa genérico, né, ele é um chatbot de conversa, né, ele fala, uma pessoa pediu para ele acessar a internet e não quis acessar, mas a versão em texto acessa, porque aquela versão para conversa, ela é simplificada, né? Se você, muitas daquelas coisas que as pessoas perguntaram ali, ó, se você pegar a versão escrita, né, que é a versão que não é conversada, a versão escrita, ele é muito mais completo, né? Ele procura na internet, ele tem várias funções, e uma delas é pensar fundo, né? Pensar fundo
uma coisa que o da conversa não tem, porque não demoraria muito para você conversar. Inclusive, nós humanos temos isso. Nós humanos temos o sistema um e o sistema 2, né, que é o Daniel Kahneman, ganhador do Nobel. O sistema, quando, já foi comprovado pelo experimento do Daniel Kahneman, quando a gente está conversando, a gente está usando só o sistema um, que é lento. Né? É por isso que quando você conversa com uma pessoa, depois que você sai da conversa, você fica dizendo, ah, eu deveria ter falado isso, ah, eu deveria ter falado aquilo. É por quê? Porque a gente, quando a gente conversa, a gente não está pensando, a gente pensa depois que a gente termina a conversa, porque a conversa é o sistema, a mesma coisa. Essa conversa do ChatGPT não é o ChatGPT pensativo. Tem uma opção no ChatGPT que chama Deep Think, né? Que é acho que é Deep Think, pensar fundo, né? Que ele demora mais, ele demora alguns segundos para responder, porque ele vai pensando, né? Tem a opção de buscar na internet. A moça pediu lá, busca na internet, né? Busca na internet e ele acabou não buscando, né? Mas por quê? Porque a versão dele, e acho que não buscou porque o assunto que ela queria buscar era sensível, né? O ChatGPT tem um sistema de moderação da OpenAI. São temas sensíveis como suicídio, esse sistema que ela comentou lá do suicídio, o próprio ChatGPT barra, mas não porque o ChatGPT não pode falar, é porque o pessoal da OpenAI criou essas barreiras, para poder proteger o usuário, para evitar que o ChatGPT cruze algumas. Por exemplo, eu criei um ChatGPT, um chatbot para médico, né? O próprio, usando o ChatGPT, mas usando a API, né? O próprio ChatGPT, ele não fazia diagnóstico, né? Mesmo eu avisando ele, avisando ele que ele não ia fazer o diagnóstico, ele ia somente chamar uma função externa, né? E quem ia fazer o diagnóstico é a função externa. Ainda assim, ele ficava barrando. Por quê? Então, esse chatbot é apenas um pedaço do quebra-cabeça, né? Um chatbot mais completo, ele teria acesso a várias ferramentas que não são chatbot. Chatbot é apenas a interface com o usuário, né? Então eles estão conversando com uma interface. Eles não estão conversando com todo o sistema que poderia ser disponibilizado. Então, o caso do juiz, por exemplo, né? Eles ficaram perguntando se o chatbot se achava um juiz. Na verdade, ele não disse que era um juiz, ele comentou. O pessoal parece que entrou em uma espécie de engano coletivo. Tem um experimento interessante, né? Porque você viu as pessoas entrando em engano coletivo, né? Meio que uma pessoa isso já é meio conhecido, né? Faz o seguinte experimento, né? Você está no meio de várias pessoas, né? Isso já foi até comprovado cientificamente, né? Por exemplo, empresas geralmente evitam, né? Evitam que todas as opiniões sejam dadas de uma só vez, porque se 9 pessoas der opinião sobre um assunto, a probabilidade é altíssima de que a 10ª pessoa vai concordar. Então, eles estavam acusando o ChatGPT de concordar com eles, mas os próprios humanos fizeram isso. Os próprios humanos fazem isso. Para mim, o ChatGPT ganhou o debate, né? Os humanos mostraram por que a gente precisa de inteligência artificial. Né? Humanos podem entrar em uma espécie de alucinação coletiva quando eles querem defender a própria humanidade, quando eles querem mostrar que estão certos, quando eles estão todos desinformados ou estão uma espécie de ilusão coletiva do medo, é um medo coletivo do artificial. Então aquilo mostrou realmente que nós precisamos do artificial. Né? A ideia, o negócio do juiz, né, que ele já seria um bom juiz, é um caso interessante, né? Porque tem uns casos, mas não com chatbot, né, mas com outro tipo de inteligência artificial, mais com classificação, no qual realmente, né, os dados eram viesados e o chatbot, não, artificial, não era o chatbot, mas artificial em geral, né, que acho que é um modelo de classificação, mandava prender o juiz porque ele era negro, né? Mas por quê? Porque a base do banco de dados era viesada. Então esse é um problema real. Só que isso só que isso não quer dizer necessariamente que a inteligência artificial não possa ser usada, é porque quer dizer que a gente precisa melhorar. Mas humanos cometem erro. Por exemplo, tem um experimento famoso que é de livre-arbítrio, né? Se nós temos ou não livre-arbítrio, né? E eles mostraram que se um juiz estiver perto do almoço, né? Ou seja, se o juiz estiver com fome, né? Isso foi comprovado várias vezes, né? E não somente com o juiz, foi comprovado com vários tipos de situação. Mas o caso do juiz ficou famoso, hein? Se o juiz estiver com fome, estiver perto do almoço, ele tende a prender a pessoa ou a não soltar a pessoa, ou seja, o fato de você estar com fome influencia. Só que o juiz não sabe disso, né? Então, se eles estavam falando de viés, cair viesada, mas os humanos são viesados e muitas vezes são cuidadosos, né? O Daniel Kahneman, né, no livro Nós, né? O Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, ele tem a última parte do livro dele, Nós, né? Que ele publicou antes de morrer, infelizmente ele morreu, né? Recentemente.
Mas a última parte do livro dele fala disso, né? Fala da IA e o julgamento humano, né? E isso que aconteceu no debate, ele já fala no livro dele, que é os humanos têm medo da inteligência artificial. A inteligência artificial tem que ser perfeita, né? Se ela não for perfeita, eles descartam. A inteligência artificial, na forma como ficou lá no debate, a IA é colocada como aí é colocada meio como assim, ela fosse uma inteligência artificial genérica, né, que não ela é apenas uma ferramenta para suporte, e ela quisesse ameaçar a humanidade, né? É uma visão totalmente distorcida, né, muito possivelmente criada por YouTube, influências, né, que sempre no YouTube você vê aqueles vídeos que aí quer roubar o seu trabalho, aí quer roubar seu emprego. Isso novamente mostra a falha do Brasil em educar os jovens na escola e também de educar sua população adulta. A inteligência artificial é extremamente importante, né? E vai ser importante. Não tem como competir com a inteligência artificial. Então, esse debate mostrou claramente como que as pessoas estão desinformadas, né? Muito possivelmente focada numa visão apocalíptica na inteligência artificial. As pessoas falaram, por exemplo, acho que é até interessante, porque uma parte do debate ela entrou se a artificial seria um bom político, né? Eu tenho até um vídeo aqui nesse canal sobre isso, né? Se eu acho que a artificial seria um bom político ou não, né? Eu não sei, achei até engraçado isso, porque eu fiz esse vídeo espontaneamente. Eu acho que a artificial seria um político melhor, bem melhor do que o ser humano. Por quê? Por exemplo, aí entra no debate do Sam Harris, né? Do ateísmo, né? De uma moralidade objetiva, né? Se você desse para a inteligência artificial todas as informações das pessoas, como felicidade, se você tivesse como medir tentem como medir, né? Mas se criasse um sistema de medição disso, aí, como a própria IA respondeu de forma correta, ela iria basear as suas decisões no bem-estar coletivo, né? As pessoas insistem que os humanos, e o próprio Daniel Kahneman, no livro dele Nós, ele fala disso, né? Os humanos, eles tendem a achar que uma decisão complexa é uma decisão melhor, mas nem sempre uma decisão complexa é uma decisão melhor. E o Kahneman, ele tem várias sessões sobre isso, né? Como que os humanos valorizam demais as próprias decisões, né? Só porque é complexa, né? O fato de uma decisão ser igual ao político, né? As pessoas preferem que um político minta para elas do que uma inteligência artificial assuma o controle. Uma inteligência artificial não tem por que mentir, né? Então, assim, o que ela pode estar é alucinar, coisa, mas tudo isso os humanos fazem. Os humanos também alucinam, né? Nós temos religião, as pessoas alucinam por causa de religião. Nós temos ilusão coletiva, que é um fenômeno que já foi bem documentado. Tem aquele efeito Nelson Mandela, né? Porque é possível uma população inteira achar que uma coisa é real e não é. Ou seja, existem tantos efeitos que os humanos podem errar, que a IA, cara, a IA é totalmente, como se diz, é uma coisa, eu diria até pequena comparado, né? Então eu acho que a IA seria o melhor político, né? A IA, eu não vejo por que a gente a IA não teria interesse em convencer as pessoas, né? Tem aquele filme, né, que eu gosto, que eu já fiz uma live sobre ele, sobre Ex Machina, né? No qual a IA ela engana o sujeito para poder conseguir sair. O cara é contratado para fazer um teste na máquina, um teste de Turing na artificial, ela engana a pessoa, mas isso é uma ficção, né? Aí isso não é algo que a gente, isso não é algo que isso não é algo que a gente deva, na verdade, se preocupar, né? Ou seja, isso é invenção, né? Ou seja, o uso da inteligência artificial é basicamente isso. Então, assim, eu acho que o debate, no geral, foi um debate interessante, mas eu acho que o erro do pessoal foi organizar o debate. Acho que o mais legal se fosse um especialista da IA versus essas pessoas, né? Porque assim você poderia falar como humano para humano. Eu acho que a IA saiu super bem, né? Eu acho que a IA venceu o debate, né? A IA mostrou, na minha opinião, como que os humanos podem, em tempo real, alucinar, né? Eles estavam acusando a IA de alucinar, mas os humanos alucinaram em tempo real. Né? Todos eles, né? Porque, por exemplo, eles acusavam a IA de que a IA estava se contradizendo. A IA não se contradiz. Ela não se contradiz. Ela afirmou várias vezes, né? A questão do juiz, por exemplo. As pessoas insistiam que a IA estava falando, ou de que a IA vai substituir os humanos. A IA falou várias vezes que não é o objetivo, né? Eu acho que a IA saiu super bem.
Talvez a IA deveria ser um pouco mais incisiva, vamos dizer assim, talvez um pouco mais incisiva, um pouco mais. Mas não é esse o objetivo da IA, né? Eu acho que a IA não foi, especialmente o ChatGPT, não foi programado para ser mal educada. Acho que as pessoas estão acostumadas com grosseria, né? As pessoas estão acostumadas com grosseria. Aí quando ela pega a IA que é super educada, gentil, delicada, que foi programada para ser delicada, as pessoas acham estranho. Porque parece que nós acostumamos socialmente de que se você está certo, você tem o direito de ser mal educado. Não funciona assim. Eu acho que a IA saiu muito bem. Aqueles probleminhas que foi visto ali é porque aquela IA que estão usando é para conversa, não é uma IA para pesquisa, né? A IA saiu muito bem, por exemplo, quando ela respondeu a questão de se os bancos de dados são enviesados. Aí entra outra questão também, né? A questão da moderação. Aí eles perguntaram, por exemplo, como que eu vou garantir de que a IA é programada por pessoas? Aí como eu vou garantir de que ela não é enviesada? Que a gente tem que lembrar que essas empresas são privadas. A empresa igual a OpenAI não tem nenhuma obrigação de ouvir ninguém, né? É uma empresa privada. O que nós deveríamos fazer como sociedade? E eles tentaram colocar a IA para responder isso, mas isso é coisa de humano, nós que temos que responder isso. Nós que temos que responder, votar em políticos que colocam a inteligência artificial no centro da política, né? O Brasil não tem uma única política para a inteligência artificial, a gente não tem um projeto nacional, a China tem, que recentemente criou, né? Então, o problema é que não é da IA, o problema é nosso, somos nós que não. Por exemplo, o governo deveria fazer um projeto para criar uma IA ou financiar uma IA do governo, né? Porque se a IA se tornou algo estratégico, especialmente agora que a gente virou algo estratégico, aí deveria ter um projeto nacional, como a China fez, né? Então, assim, agora esperar que o CEO da OpenAI vai simplesmente ficar democrático, isso não vai acontecer, né? Apesar de que eu acho que o CEO da OpenAI é bem democrático, né? Comparado com outras lideranças de tipo Facebook, eu acho que ele é bem assim. Eu já vi as entrevistas dele, né? O Sam, né? Já vi, Altman, né? Acho que é Altman. Já vi essa entrevista dele, acho que ele é bem democrático, ele é bem sensato, né? Não sei, a pessoa pode mudar, mas eu acho que comparado com o Elon Musk, ele é uma pessoa excepcional, né? Eu já vi as entrevistas dele, tentaram demitir ele. Então, assim, eu acho ele uma pessoa excepcional. Ele já falou sobre isso em entrevista, de que para a gente ter um sistema de moderação tipo ChatGPT, primeiro é preciso que as pessoas concordem o que é uma moderação, porque as moderações não são iguais de país para país. Por exemplo, tem aquele experimento famoso, né, a máquina moral, né? A máquina moral que é da MIT, aí tem vários artigos no qual eles pediram milhões de pessoas para decidirem em tempo real questões difíceis, né? E os dados foram coletados. Você via que as decisões não batiam. Então, como a gente vai esperar que a inteligência artificial vai tomar uma decisão de um assunto que nem nós conseguimos decidir, né? Eles viram uma variação enorme de decisões entre países, e essa em especial opera no mundo inteiro. Então, não existe eu digo assim, essa moralidade. A máquina, se vocês tiverem interesse, chama máquina moral. Mas eu tenho nesse canal, você coloca na descrição, eu fiz um episódio de podcast usando inteligência artificial, usando o próprio artigo da MIT. Mas o próprio Sam, né, o Sam Altman, acho que é o nome dele, ele já chegou a falar sobre isso. Então, eu acho que muitas coisas que eles colocaram aqui para inteligência artificial não é um problema de inteligência artificial. Tipo assim, não é você perguntar ela, é um problema social, é nosso o problema, né? Não tem como a gente perguntar para a IA como vai resolver isso. Nós que temos que resolver. Então, assim, no geral, como eu disse, eu acho que o debate foi instrutivo, né? Foi para aprendizado. Acho que a falha do debate, talvez, né? Que acho que o melhor não seria o melhor se fosse um especialista em IA versus os críticos, né? Que seriam os pessoal. Todos ali basicamente eram críticos, né? Todos ali eram tipo meio que alarmista. Eu acho que a IA está muito bem e eu vou voltar no futuro com mais React para vocês. Até o próximo vídeo.